pessoal, tudo bem com vocês? A aula de hoje é de História e é sobre as 7 maravilhas do mundo antigo e as 7 maravilhas do mundo moderno. Mas antes, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like. As 7 maravilhas do mundo antigo e as 7 maravilhas do mundo moderno são os patrimônios históricos mais importantes para a humanidade, segundo sua história e arquitetura. Pessoal, para quem não lembra o que é patrimônio histórico, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e aqui nos cards um outro vídeo que eu fiz explicando o que é, tá bom? Vamos conhecer esses belíssimos monumentos? As 7 maravilhas do mundo antigo. Algumas sociedades antigas já se destacavam por construir grandes monumentos, porém os gregos antigos foram os primeiros a reconhecer a importância dos grandes monumentos para a posteridade. Entre 150 a.C. e 120 a.C., uma lista de 7 obras monumentais foi compilada por filósofos gregos. São elas: a Grande Pirâmide de Gizé. A Grande Pirâmide de Gizé, no Egito, é a única maravilha da antiguidade que ainda existe. Ela foi construída pelos egípcios entre 2589 a.C. e 2566 a.C. para servir de tumba para o faraó Quéops. Mais de 100 mil homens trabalharam na construção da pirâmide. Jardins suspensos da Babilônia. É, talvez, uma das maravilhas relatadas sobre a qual menos se sabe. Os pesquisadores até hoje não encontraram vestígios arqueológicos de quando e onde eles foram construídos. Acredita-se que foram construídos em terraços de até 97 metros de altura entre 605 e 563 a.C. e foi destruído por um terremoto no século I d.C. Estátua de Zeus de Olímpia. Com cerca de 13 metros de altura, foi feita pelo escultor grego Fídias no século V a.C., em Olímpia, na Grécia. A escultura representava o deus Zeus, sentado em um trono de madeira, ornamentado com ébano, marfim, ouro e pedras preciosas. Foi destruída por um terremoto entre os séculos V e VI d.C. Templo de Ártemis. Era o maior templo do mundo antigo, construído para a deusa grega Ártemis, da caça e dos animais selvagens. Era composto por 127 colunas de mármore, com 20 metros de altura cada uma. Construído em Éfeso, no século VI a.C., foi destruído em um incêndio por volta de 356 a.C. Atualmente, apenas uma solitária coluna do templo encontra-se de pé. Colosso de Rhodes. Era uma estátua de bronze de 33 metros, construída na Grécia por volta de 300 a.C., para homenagear o deus Hélios, o deus do sol, devido ao auxílio na vitória sobre o exército de Demétrio Polorcetes. A estátua permaneceu de pé durante 50 anos, quando foi destruída por um terremoto que assolou a cidade de Rhodes em 226 a.C. Mausoléu de Halicarnasso. Construído por volta de 350 a.C., a mando da rainha Artemísia, com o intuito de abrigar os restos mortais do seu esposo e irmão, o rei Mausolo, o mausoléu se localizava na Turquia. Foi destruído por volta do século XV por constantes terremotos e seus restos foram utilizados em outras construções. Farol de Alexandria. Construído no Egito no século III a.C., a torre tinha mais de 100 metros de altura e era visível a mais de 500 quilômetros de distância do mar. Era utilizada para indicar a entrada do porto de Alexandria e resistiu até o século XV, quando começou a ruir devido aos terremotos. Essas foram as 7 maravilhas do mundo antigo. Vamos conhecer agora as novas 7 maravilhas do mundo. As 7 maravilhas do mundo moderno. No começo do século XXI, um concurso internacional foi organizado para eleger as 7 novas maravilhas do mundo. Uma lista com mais de 200 monumentos foi divulgada para que as pessoas pudessem votar pelo telefone ou pela internet. O resultado foi anunciado em uma cerimônia realizada em 2007, na cidade de Lisboa, Portugal. Vamos conhecer esses belíssimos monumentos? Coliseu de Roma.
Também conhecido como Anfiteatro Flaviano, o Coliseu de Roma começou a ser construído em 72 d.C., por ordem do imperador Flávio Vespasiano. Localizado no centro da cidade de Roma, capital da Itália, foi construído com tijolos revestidos de argamassa e areia. Era um enorme anfiteatro, o maior já construído, com arquibancadas ao redor de uma arena, onde realizavam lutas e jogos. Chichén Itzá. A cidade de Chichén Itzá foi construída na península de Yucatán, no México, por volta do ano 500, sendo um importante polo urbano durante o século X. É formada pela pirâmide de Kukulcán El Castillo, o templo de Chacmol, a Praça das Mil Colunas e o campo de jogos dos prisioneiros. Atualmente é um dos locais mais visitados no México. Machu Picchu. Construída no século XV, Machu Picchu é também conhecida como Cidade Perdida dos Incas. Localizada no topo de uma montanha da Cordilheira dos Andes, a 2.400 metros de altitude, no vale do rio Urubanda, atual Peru, a cidade hoje é o principal símbolo do Império Inca, que foi destruído com a chegada dos espanhóis à região no século XVI. Cristo Redentor. Localizado no Rio de Janeiro, o Cristo Redentor mede 38 metros e foi construído sobre o Morro do Corcovado entre os anos 1922 e 1931, em concreto armado e pedra-sabão. É o maior símbolo da cidade carioca e também um símbolo do cristianismo brasileiro, sendo inaugurado no dia 12 de outubro de 1931. Muralha da China. A Muralha da China, ou a Grande Muralha, teve sua construção iniciada em 215 a.C., por determinação do primeiro imperador chinês Qin Shi Huang, da dinastia Qin, para proteger a região contra ataques de inimigos. A muralha estende-se por cerca de 3.000 quilômetros e levou 20 séculos para ser concluída. Seu último trecho foi feito entre 1368 e 1644. Ruínas de Petra. Petra foi uma cidade estabelecida por volta do ano 312 a.C., como a capital dos árabes nabateus, no sul da atual Jordânia. A cidade prosperou durante os impérios romano e bizantino, mas foi destruída por 2 terremotos nos anos 363 e 551 d.C. Taj Mahal. O Taj Mahal é um mausoléu construído entre 1630 e 1652 na pequena cidade de Agra, na Índia. Feito de mármore branco por ordem do imperador Shah Jahan para homenagear a sua esposa favorita, o Taj Mahal é também conhecido como uma das maiores provas de amor do mundo, contendo inscrições retiradas do Alcorão e incrustado de pedras semi-preciosas. Bom, pessoal, então essas foram as 7 maravilhas do mundo antigo e as 7 maravilhas do mundo moderno. Era isso hoje, pessoal. Beijos e até a próxima aula!